quero começar essa aula te fazendo uma pergunta. Você já terminou uma sessão com aquela sensação de que fez tudo certo? Ouviu o cliente, criou conexão, acolheu a dor, explicou como poderia ajudá-lo, mas no final você ouviu aquela frase: eu vou pensar, depois eu te aviso, agora não é o momento. E se isso aconteceu com você, deixa eu te contar uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido o seu método. Talvez o problema nunca tenha sido o valor da sua sessão. E talvez também não seja falta de autoridade. O problema aqui, ele pode estar em algo que quase nenhuma formação ensina: a forma como você conduz a primeira sessão. E hoje eu quero te mostrar o porquê. Existe uma crença muito comum entre os terapeutas, a de que uma boa primeira sessão é aquela em que o cliente fala bastante, ou aquela em que você cria conexão, ou ainda aquela em que você explica muito bem como funciona o seu atendimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se apenas explicar fosse o suficiente, por que existe tantos terapeutas excelentes que continuam ouvindo? Eu vou pensar. E aqui a resposta ela é muito simples. Porque as pessoas não tomam decisões quando elas entendem a terapia. Elas tomam decisões quando entendem a si mesmas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Enquanto você explica o seu método, o cliente ele continua preso na própria confusão. Mas quando você conduz, ele começa a enxergar coisas que nunca tinha percebido antes. E é exatamente nesse momento que a decisão ela começa a nascer. Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu conduzo a minha primeira sessão. E a frase ela é a seguinte: o fechamento não acontece quando você apresenta a terapia. O fechamento ele começa na primeira pergunta. Porque cada pergunta bem feita, ela organiza parte da consciência do cliente. E quando a consciência muda, a decisão, ela também muda. E agora, eu quero te ensinar um princípio que transformou completamente a forma como eu conduzo as minhas primeiras sessões. Então, eu quero que você pense aqui comigo. A maioria dos terapeutas, eles começam a reunião assim: me conta o que está acontecendo. E essa pergunta não é uma pergunta errada, mas ela quase sempre leva o cliente a contar uma história. E histórias sozinhas, elas não geram uma transformação. Agora, olha a diferença quando eu faço uma pergunta como essa: o que te fez chegar até mim hoje? À primeira vista, parece apenas uma forma diferente de começar, mas ela faz o cliente acessar algo muito mais profundo. Ela não procura apenas informação, ela procura um momento em que a dor deixou de ser suportável. Porque ninguém procura ajuda no primeiro sofrimento. As pessoas no primeiro sofrimento tendem a tentar resolver tudo sozinhas ali, né? Elas suportam, elas adiam, elas acreditam que tudo isso vai passar. Até que chega um momento em que alguma coisa rompe. É exatamente esse momento que você quer encontrar. Percebe aqui? Consegue ver a diferença? Quando isso acontece, você deixou de ouvir apenas uma história e começou a encontrar o ponto de ruptura emocional. Agora, imagina se depois dessa primeira pergunta, você soubesse exatamente qual pergunta fazer em seguida. E depois a próxima, e a próxima, e depois a outra. Todas em uma sequência que faz o cliente organizar a própria dor, perceber o impacto que ela já está causando, reconhecer os padrões que continuam se repetindo, entender o preço que está pagando por continuar assim, visualizar quem deseja voltar a ser e, no final, chega à conclusão de que fez sentido iniciar o processo terapêutico com você. Eu quero que você perceba aqui algo muito importante. Isso não é uma manipulação, porque em nenhum momento você colocou palavras na boca do cliente. Você apenas fez perguntas. Perguntas essas que vão conduzindo o cliente, perguntas que organizam a mente do cliente, perguntas que revelam aquilo que ele ainda não conseguia enxergar ali sozinho. E é justamente aqui que eu vejo o maior erro acontecer todos os dias. O terapeuta, ele improvisa, cada cliente recebe uma condução diferente, cada sessão depende do momento, da inspiração, da experiência, e isso acaba gerando uma insegurança. Por que gera insegurança? Porque muitas vezes no meio da sessão surge aquela dúvida: será que aprofundo agora? Será que eu apresento meu acompanhamento? Será que ainda não é a hora? E quando isso acontece, a sessão ela perde direção. Uma sessão sem direção dificilmente vai gerar uma decisão. E foi justamente tentando resolver esse problema que nasceu uma metodologia, porque eu percebi que terapeutas não precisam de mais técnica, precisam de uma estrutura. E foi justamente por isso que eu criei o Sessão que Fecha. Mas antes, deixa eu te esclarecer uma coisa aqui muito importante. O Sessão que Fecha, ele não é um curso sobre vendas, também não é um roteiro para convencer clientes, ele é uma metodologia de condução terapêutica. Lá eu vou te mostrar as perguntas na ordem exata em que elas devem acontecer durante a primeira sessão. Entender o que existe por trás de cada uma delas. Você vai aprender por que cada pergunta existe, o que ela desperta emocionalmente aí no seu cliente, como aprofundar sem parecer invasivo, o que observar em cada resposta que o cliente traz à pergunta que você fez, quais erros fazem o cliente permanecer ali na superfície e como transformar uma conversa comum em uma experiência de consciência, direção e decisão. E depois que você aprende essa estrutura, você nunca mais entra em uma primeira sessão sem saber qual é o próximo passo. Você conduz com muito mais clareza, muito mais segurança, muito mais profundidade. E eu quero terminar aqui deixando uma reflexão para você. Imagine que daqui a um mês você continue atendendo da mesma forma. No improviso, tentando descobrir durante a sessão qual pergunta fazer, explicando seu método na esperança de que o cliente perceba valor. E agora eu quero que você imagine um segundo cenário, tá? Um cenário oposto.
Você entra numa primeira sessão sabendo exatamente como conduzir, cada pergunta tem um propósito, cada etapa gera uma consciência. Quando a sessão termina, o cliente ele sente que você não tentou convencê-lo de nada. Ele sente apenas que finalmente encontrou alguém que conseguiu ajudá-lo a enxergar aquilo que ele ainda não conseguia ver sozinho. E agora eu te pergunto, qual desses clientes você acredita que terá mais clientes iniciando o acompanhamento? Eu acredito que o segundo, né? Então, se você quer fazer parte do segundo grupo, eu quero te convidar a conhecer o Sessão que Fecha. E hoje eu tô com uma oferta muito especial. De 297 por apenas 12 vezes de R$ 10,03, ou 97 à vista, menos que o valor de uma única sessão. Então, clique no botão aqui abaixo e já garanta o seu acesso. Porque existe uma frase que resume tudo que nós conversamos aqui agora. Terapeutas não perdem clientes porque não sabem tratar. Eles perdem clientes porque muitas vezes ainda não aprenderam a conduzir a primeira sessão de uma forma que transforma dor em consciência e consciência em decisão. É exatamente isso que você irá aprender dentro do Sessão que Ficha. Então, clica aqui abaixo e te vejo na próxima aula.